Ora bem, estamos todos habituados a ouvir dizer que quem vai para o mar avia sem terra e as marinhas não se improvisam e por isso vamos hoje partilhar aqui o pensamento que leva a que a Marinha esteja em permanente reflexão no sentido de se ajustar à envolvente e a nossa conversa hoje aqui vai ser nesse sentido, de tentar transmitir-vos e partilhar convosco aquilo que é o pensamento da Marinha em termos da sua estratégia genética, operacional e estrutural, por forma a que vos possamos transmitir aquilo que perspectivamos para a Marinha no futuro. Eu faço aqui uma introdução, sou o keynote speaker e depois passarei a palavra ao Comandante Sardinha Monteiro, ao Comandante Rebocho Antunes, ao Comandante Mesquita e Andrade Gonçalves, peço desculpa, que farão a apresentação específica dos respectivos programas. Então, começando, Sr. Almirante Vidal Abreu, meu ilustre Presidente da Academia de Marinha, Srs. Almirantes e Comandantes, distintos membros da Academia, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme prazer e grande satisfação pessoal que procedo hoje à abertura desta sessão destinada a apresentar os desenvolvimentos mais recentes ocorridos no âmbito da estratégia naval portuguesa. De facto, trata-se de um processo a que estive bastante ligado em várias fases da minha carreira, nomeadamente quando desempenhei as funções de subsema, de vice-sema e nesta fase mais recente em que venho servindo como chefe de Estado-Maior da Armada. E gostaria de começar por referir que a Marinha é uma organização secular que, fruto da sua natureza e ambiente de atuação, se habituou a olhar sempre para além do horizonte na procura de soluções que permitam reduzir os efeitos dos riscos e das incertezas com que nos confrontamos. Neste contexto foi desenvolvido um processo robusto e consolidado de formulação, operacionalização e controle da estratégia naval, o qual decorre das estratégias de escalão superior e visa orientar a evolução da instituição numa perspectiva temporal relativamente alargada, tendo como propósito o cumprimento da sua missão, que é contribuir para que Portugal use o mar. Este processo, iniciado na última década do século passado, compreende, na gênese da sua formulação, duas componentes: a política naval e a doutrina naval. A política naval é materializada numa diretiva do chefe de Estado-Maior da Armada, promulgada no início do seu mandato, sendo por esse facto naturalmente dinâmica e circunscrita a um período temporal limitado, enquanto que a doutrina naval é mais estável e mais perene. Com este enquadramento, quando iniciei funções, promulguei a Diretiva Estratégica de Marinha 2018, contendo os objetivos estratégicos, as linhas de ação, os indicadores e as metas para o meu mandato. Naturalmente, a fase final do ciclo compreendida entre março de 2018 e fevereiro de 2021 foi muito marcada pelo choque estratégico provocado pela pandemia da Covid-19, que, apesar de todas as medidas mitigadoras adotadas, teve um impacto negativo, direto e imediato em áreas como o recrutamento, a formação, o treino, a manutenção, a prontidão e as atividades de fiscalização do mar. No entanto, tenho que dizer com grande orgulho que este foi também um período em que veio ao de cima o melhor dos militares, militarizados e civis da Marinha, com o seu elevadíssimo sentido de missão, de serviço e de profundo espírito de sacrifício em prol do bem comum. De qualquer forma, como todos os choques estratégicos, a pandemia da Covid-19 vai ter um impacto profundo e duradouro em todo o mundo e em Portugal, extensível naturalmente à nossa Marinha. E é nestes momentos que se revela fundamental dispor de um plano de navegação que garanta o adequado ajustamento às novas circunstâncias e que permita encontrar oportunidades onde se vislumbram desafios. Neste quadro foi efetuada uma detalhada revisão estratégica, a qual mostrou que as orientações e os objetivos estratégicos formulados em 2018 ainda se mantinham válidos e adequados. Complementarmente, ficou evidente a importância de reforçar a aposta na sustentabilidade ambiental, na transição digital e com renovado espírito de inovação, de forma a permitir identificar novas respostas para os desafios que se perfilam no nosso horizonte. Como será apresentado ao longo desta sessão, essas matérias, a sustentabilidade ambiental, a transição digital e a inovação, estiveram na base de 3 novos programas intersetoriais criados há um ano atrás. Cabe aqui referir que estes são programas cuja natureza implica a realização de atividades por mais do que um setor da Marinha, requerendo uma ação transversal e concertada de todos os envolvidos, razão pela qual a sua coordenação e controle é assumida pelo Estado-Maior da Armada. Já no que respeita à doutrina naval, ela materializa a estratégia de longo prazo da Marinha,
sendo composta pelo conceito estratégico naval e pelas estratégias genética, estrutural e operacional, que se constituem como referências para a transformação da Marinha, necessárias à sua permanente adaptação aos requisitos do cumprimento das suas missões. O conceito estratégico naval, datado de 2015, identifica os grandes objetivos estratégicos navais, as funções exercidas pela Marinha e as principais orientações de longo prazo. Já as estratégias genética, estrutural e operacional servem de referência para a transformação institucional, orientando a edificação, a estruturação e o emprego das capacidades da Marinha. Neste quadro vêm sendo desenvolvidos esforços no sentido de atualizar essas estratégias para guiar a permanente adaptação da Marinha num ambiente cada vez mais complexo e incerto. Assim, a estratégia genética, que tem como objetivo orientar a edificação das capacidades estabelecidas no sistema de forças, contribuindo dessa forma para a concretização de uma Marinha equilibrada ao serviço do país, encontra-se em processo de revisão, estimando-se que esteja concluída nos próximos meses. A estratégia estrutural, que andou durante muito tempo em reflexão no Estado-Maior da Armada e que tem por objetivo definir a composição, a organização e a articulação dos recursos institucionais para promover a racionalização de processos recorrendo à inovação, foi elaborada no fim do ano passado, colmatando assim uma lacuna doutrinária importante, pois ocupa uma posição de charneira entre a estratégia genética e operacional, conferindo coerência à doutrina naval e proporcionando relações de causa e efeito bidirecionais numa lógica sistémica e de determinação recíproca. Já a estratégia operacional, que tem por objetivo estabelecer as medidas necessárias nos campos da doutrina, do treino, da sustentação e do emprego para o cumprimento das missões, foi revista no início deste ano, com uma particular atenção aos novos domínios das operações, designadamente o espaço e o ciberespaço, e as novas tecnologias, como a inteligência artificial, a realidade aumentada, os veículos não tripulados, as armas de hipervelocidade e a computação quântica. Para finalizar, e numa perspectiva pessoal, gostaria de salientar duas matérias que me são particularmente caras no âmbito da minha ação de comando: as pessoas e a inovação. Temas que identifiquei como marcas distintivas do meu mandato enquanto chefe de Estado-Maior da Armada e que tenho procurado que tenham a devida consagração no âmbito da documentação da estratégia naval. No que respeita às pessoas, sempre defendi que o centro de gravidade de uma instituição como a Marinha é o seu elemento humano, o qual sonha com a novidade, aprende com a experiência, planeia na procura de alinhamentos e atua no dia-a-dia em resposta aos desafios que enfrenta nas diferentes áreas funcionais. Efetivamente, as pessoas são o nosso centro de gravidade, pelo que temos procurado, no âmbito dos vários documentos estruturantes da estratégia naval, identificar medidas que possam responder ao desafio de desenvolver, estruturar e manter um capital humano qualificado e motivado, em quantidade e com as qualidades adequadas para uma carreira de sucesso na Marinha. No domínio da inovação, tenho pugnado pela incorporação na estratégia naval de medidas que permitam otimizar o funcionamento e o desempenho da Marinha num ambiente muito competitivo, onde a velocidade de evolução tecnológica e o volume de informação que circula nas redes de conhecimento permite obter melhores resultados em menos tempo e com menos recursos. Por isso, a Marinha deve afirmar-se cada vez mais como uma instituição inovadora nos processos, nas tecnologias, na comunicação, nos níveis de segurança, na gestão de recursos, na formação e treino, na liderança, na gestão estratégica, nos modelos de apoio à decisão e também na atividade cultural. E, acima de tudo, a Marinha deve ter capacidade para inovar na forma de combater e de vencer as novas ameaças, mantendo princípios éticos e sentido de responsabilidade para com a sustentabilidade ambiental, em particular dos oceanos, aprendendo com as lições do passado, questionando o presente e procurando reduzir a incerteza que o desconhecido nos coloca. As dinâmicas do mundo de hoje requerem das organizações agilidade, flexibilidade e conhecimento robusto para poder manter a relevância no contexto atual, caracterizado por grande volatilidade e ambiguidade. Assim, de forma a manter a sua marca identitária de competência, a nossa Marinha tem de ser capaz de assumir riscos sem receio de errar, com coragem para corrigir e ajustar, não desistindo de procurar ser e fazer melhor, buscando a perfeição, tendo como única certeza de que nunca seremos perfeitos. Muito obrigado.
Sr. Almirante, Chefe de Estado da Armada, Sr. Almirante, Presidente da Academia de Marinha, Srs. Almirantes, Srs. Comandantes, ilustres membros da Academia de Marinha, é para mim com grande prazer e grande gosto que, na qualidade de Chefe da Divisão de Planeamento, vou procurar apresentar os desenvolvimentos mais recentes na estratégia naval portuguesa. E, para esse efeito, começarei por um breve enquadramento e depois tentarei focar esses desenvolvimentos mais recentes na formulação, na operacionalização, no controle e também nos mecanismos de coordenação que têm vindo a ser implementados para este efeito. Terminarei com umas breves notas do reconhecimento externo em relação ao pioneirismo da Marinha no âmbito deste processo de gestão estratégica no quadro da administração pública portuguesa. Em termos de enquadramento, começaria por referir que, à semelhança de boa parte dos modelos de gestão estratégica, o nosso processo estratégico também tem 3 fases. Uma primeira de formulação, em que é produzida a documentação estruturante, uma segunda de operacionalização, em que são postas em prática as estratégias formuladas, e uma terceira de controlo, em que se avaliam os resultados obtidos. A implementação deste processo estratégico tem decorrido por etapas, em que as primeiras etapas corresponderam à implementação em específico das 3 fases do processo estratégico. Portanto, numa primeira fase, ou numa primeira etapa, deu-se maior enfoque à formulação. Começou com a publicação da Diretiva da Documentação Estruturante da Estratégia Naval em 2005, era Chefe de Estado-Maior da Armada o Sr. Almirante Vidal Abreu, e nesta fase o maior foco foi de facto na formulação. Depois, a partir de 2009, introduziu-se na Marinha a metodologia Balanced Scorecard e começou a dar-se maior foco à operacionalização, e a partir de 2012 implementámos uma ferramenta própria de monitorização e controle da gestão estratégica, e o foco principal passou a ser o controle. Olhando para a formulação em concreto, a estratégia naval decompõe-se em 2 componentes. Uma primeira componente de doutrina naval, que é de maior longo prazo, mais perene, mais estável, é formulada para períodos de 10, 12, 15 anos. É composta pelo conceito estratégico naval e depois por 3 estratégias particulares: a estratégia genética, a estratégia estrutural e a estratégia operacional, que correspondem às 3 disciplinas da estratégia identificadas pelo General Cabral Couto. E depois, em paralelo, temos a política naval, que é determinada pelo Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada e corresponde àquilo que são as prioridades de cada Chefe de Estado-Maior da Armada para o seu mandato e que se consubstancia na Diretiva Estratégica da Marinha. Relativamente à operacionalização, como referi, houve aqui um grande enfoque na operacionalização entre 2009 e 2012, correspondeu à implementação da metodologia Balanced Scorecard. A metodologia Balanced Scorecard foi criada por 2 professores de Harvard, dos professores Kaplan e Norton, que defendem que a gestão estratégica deve ser feita obedecendo a várias perspectivas. Por exemplo, no caso das companhias privadas, não se deve gerir só para a perspectiva financeira. E, portanto, para as companhias privadas, os professores Kaplan e Norton desenvolveram 4 perspectivas: a perspectiva de crescimento e aprendizagem, a perspectiva de processos internos, a perspectiva de cliente e depois a perspectiva financeira. Quando adaptámos para a Marinha o Balanced Scorecard, adoptámos também 4 perspectivas de gestão, portanto, numa perspectiva de gestão holística, em que as 3 de baixo são exatamente as 3 disciplinas da estratégia que já tinha referido: a genética, essencialmente vocacionada para a edificação das capacidades, a estrutural para a organização interna da Marinha e operacional para o emprego das capacidades. E estas 3 perspectivas de gestão depois concorrem para uma última de topo, que é a perspectiva da missão. Tudo isto leva a otimizar o cumprimento da missão.
Ainda de acordo com o Balanced Scorecard, para cada uma destas perspectivas de gestão deve haver um tema estratégico. Isto é uma grande ideia-chave que norteie a execução da estratégia naquela componente, naquela disciplina. Para a estratégia genética é de uma marinha equilibrada no seu conjunto de capacidades, portanto um conjunto de capacidades equilibrado que possa fazer face a um conjunto diversificado de ameaças e desafios. Na perspectiva estrutural, uma marinha eficiente, portanto, que otimize a relação entre os recursos e o seu produto operacional. E, na perspectiva operacional, uma marinha flexível, capaz de desenvolver no mar, ou se for necessário em terra, um conjunto muito alargado de tarefas e de missões. E tudo isso para que a marinha seja eficaz ao serviço de Portugal e dos portugueses. Em relação à terceira fase do processo estratégico, o controlo foi a principal preocupação a partir de 2012, quando nós edificámos o sistema de monitorização e controlo da gestão estratégica, que é uma ferramenta que é utilizada para avaliar os resultados e que eu mais à frente terei a oportunidade de demonstrar de forma muito breve como funciona. Este é, digamos, o painel de entrada do sistema de monitorização e controle da gestão estratégica. Tendo por base este enquadramento e, portanto, estas três fases do processo estratégico e estas três etapas de implementação deste processo estratégico na Marinha, iria agora detalhar os desenvolvimentos recentes, que foi aquilo que foi pedido. Ou seja, e começando por 2018, quando, na sequência do início do mandato do Sr. Almirante Mendes Calado como chefe de Estado-Maior da Armada, foi publicada a Diretiva Estratégica da Marinha 2018. Ela está aí disponível para quem pretender consultar e levar. Esta diretiva foi publicada no início de 2018 e, como o Sr. Almirante já referiu, contém os objetivos estratégicos, linhas de ação, indicadores e metas para o mandato. Depois, em novembro de 2020, foi publicada a Estratégia Estrutural da Marinha, que estava pendente há alguns anos. Em março de 2021, na sequência da renovação de mandato do Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, foi feita uma revisão estratégica da Diretiva Estratégica de Marinha e foi publicada esta revisão de 2021, que é que está aqui nessa mesa. Ainda no mesmo mês de março de 2021 foi revista a Estratégia Operacional da Marinha e em maio de 2021 foi publicada uma publicação que eu tenho aqui, que é esta publicação, que é o Processo Estratégico da Marinha, que é uma publicação de cerca de 100 páginas que descreve todo o processo estratégico, todas estas fases, todas estas etapas e a forma de implementação do processo estratégico na Marinha. Em termos daquilo que é a doutrina naval, a transformação da Marinha deve guiar-se pelas três estratégias particulares, a estratégia genética, estrutural e operacional. A estratégia genética foi publicada em 2005, a estratégia operacional em 2006, era o Sr. Almirante Melo Gomes, chefe de Estado-Maior da Armada, e o ano passado, finalmente, publicámos a estratégia estrutural, que orienta a estruturação das capacidades da Marinha. Já este ano foi revista a estratégia operacional, portanto, dando origem a uma nova estratégia, já incorporando todos os desenvolvimentos, nomeadamente do Balanced Scorecard e das outras metodologias que fomos incorporando no processo estratégico, e está neste momento, como referiu o Sr. Almirante de Sema, em revisão a estratégia genética, que é datada de 2005. Olhando um bocadinho para cada um destes três documentos, eu vou só apresentar os mapas da estratégia para cada um deles, e esta é uma das ferramentas que nós incorporamos no processo estratégico da Marinha, é dos mapas da estratégia que decorrem exatamente do Balanced Scorecard e que procuram mapear a estratégia, representá-la numa única página, numa única folha, para ser mais compreensível e mais fácil de visualizar.
A estratégia genética, como foi referido, está ainda em processo de elaboração, em processo de staffing a nível do Estado-Maior da Armada. Gostaria só de referir que, como em todos os mapas estratégicos, nós na Marinha temos sempre na base, colocamos sempre na base os valores institucionais e no topo a missão, contribuir para que Portugal use o mar. Depois, em função do tipo de estratégia que está, do tipo de estratégia em apreço, temos aqui a perspectiva, que é a genética, e o tema estratégico a que ela obedece, o de uma marinha equilibrada. E depois temos 4 focos de gestão, que são, digamos assim, as dimensões em que se divide a estratégia genética. No caso da estratégia genética, estes focos de gestão correspondem aos 4 recursos institucionais que a Marinha reconhece e que constituem as 4 superintendências da Marinha, os 4 órgãos centrais de administração e direção: o material, as finanças, a informação e as pessoas. E, portanto, para cada um destes focos de gestão, depois enunciamos, ou estamos a enunciar, objetivos estratégicos que permitam a cada uma das superintendências mapear os seus objetivos, as suas linhas de ação, diretamente àquilo que são as prioridades de longo prazo da Marinha. Uma nota para referir que os mapas da estratégia leem-se sempre de baixo para cima, numa relação de causa e efeito, portanto, visando sempre terminar cá em cima, no caso da Marinha, com o cumprimento da missão. Aqui, embora as pessoas sejam o principal ativo da Marinha, as transformações das Marinhas ocorrem sempre que existe a introdução de novo material. E, portanto, nós colocamos na base o material, que é aquilo que, de facto, impulsiona todas as transformações das Marinhas. Verificou-se com as fragatas da classe Vasta Gama, com a entrada ao serviço dos helicópteros, com a entrada ao serviço dos novos submarinos. Portanto, na base o material, depois as finanças, a informação e no topo as pessoas. Ainda em relação à estratégia genética, gostava de referir que a estratégia genética terá um anexo confidencial com vários cenários de edificação do sistema de forças. Um bocadinho à semelhança daquilo que é a atual Diretiva Genética de 2005, que apresenta 2 modelos de edificação de capacidades, um modelo adequado e um aceitável. Nós estamos a optar antes pela terminologia cenário, porque são cenários, uma vez que a Marinha não controla todos os dados daquilo que vai ser a edificação do sistema de forças e o futuro do sistema de forças. Portanto, são cenários e começamos com 3 cenários: um de continuidade, um de maior ambição, que tem o quantitativo de meios em linha com o sistema de forças de 2014. Por exemplo, neste cenário temos previstos os 3 submarinos que estão no sistema de forças e um navio polivalente logístico que também está no sistema de forças. No cenário de continuidade, o quantitativo de meios está em linha com as atuais existências e com o financiamento previsto na Lei de Programação Militar. E depois temos um cenário condicionado em que há uma redução quantitativa ou qualitativa. O qualitativa quer dizer que alguns meios poderão ser usados em segunda mão, como acontece, por exemplo, atualmente com as 2 fragatas tipo M da classe Bartolomeu Dias. Neste cenário, por exemplo, o navio polivalente logístico será um navio usado. Portanto, aqui é que é usado, aqui neste estamos a considerar um reabastecedor com capacidades logísticas acrescidas. Portanto, são cenários que ainda estão a ser estudados no âmbito do Estado-Maior da Armada. Aqui, no caso dos cenários condicionados, está ali no plural, porque em função da evolução da situação económica ou financeira do país, poderemos considerar mais do que um cenário condicionado. Passando agora à estratégia estrutural, só também numa imagem. Este é o mapa da estratégia estrutural da Marinha Portuguesa. Os 3 focos de gestão são os 3 ativos intangíveis que os professores Kaplan e Norton reconheceram como essenciais para a execução de qualquer estratégia: o capital humano, o capital informacional e o capital organizacional. Estes 3 ativos intangíveis foram a nossa inspiração para os focos de gestão da estratégia estrutural, aqui tendo adotado a designação pessoas, informação e organização. Nas pessoas, temos o foco aqui
já não é o recrutamento como na estratégia genética, mas é essencialmente a formação contínua, a gestão de carreiras e a retenção de pessoal. Portanto, é o desenvolvimento de carreira, a estruturação das carreiras das pessoas. Na informação o foco são os processos, a melhoria dos processos internos, e na questão da organização é naturalmente a estrutura orgânica. E, finalmente, a estratégia operacional, também mapeada só numa página, mais uma vez na base os valores: disciplina, lealdade, honra, integridade e coragem. No topo a missão, perspectiva de gestão operacional, tema estratégico de uma marinha flexível. Depois temos aqui 4 focos de gestão, que são exatamente aqueles que também já tinham sido adotados, embora não se chamassem na altura focos de gestão, mas eram as linhas de ação para a Administração Superior de Marinha, estavam divididas em doutrina, treino, sustentação e emprego na Diretiva Operacional de 2006. Adotámos essa sistematização para os 4 focos de gestão e depois temos 9 objetivos estratégicos: 1 para a doutrina, 2 para o treino, 3 para a sustentação, aqui com foco na exploração dos novos domínios das operações, o espaço e o ciberespaço, e as novas tecnologias, a inteligência artificial, os veículos não tripulados, a realidade aumentada e todo esse naipe de tecnologias da 4ª Revolução Industrial. Uma nota só para referir que aqui na vertente do emprego, estes 3 objetivos estratégicos operacionais estão alinhados com as 3 funções estratégicas da Marinha: dissuasão, defesa militar e apoio à política externa, segurança e autoridade de Estado no mar, e desenvolvimento económico, científico e cultural. A partir destes 3 documentos estruturantes, das estratégias genética, estrutural e operacional, cada um destes documentos depois tem um plano de implementação em que partimos dos objetivos estratégicos e das linhas de orientação para linhas de ação mais detalhadas, mais concretas e diretamente acionáveis, portanto, com horizontes de implementação, com entidades primariamente responsáveis para se proceder à sua implementação. Só a título de exemplo, por exemplo, no âmbito da estratégia operacional, a estratégia operacional tem 9 objetivos estratégicos, tem 40 orientações e depois o plano de implementação detalha em 90 linhas de ação. Para cada uma delas há um horizonte de implementação, há uma entidade primariamente responsável e os horizontes de implementação variam entre 3 anos, 6 anos, 12 anos, podem ser standing, ou seja, de implementação contínua, ou podem ser conjunturais, se dependerem de fatores exógenos à Marinha. Neste ciclo de 12 anos, em que se prevê que cada documento estratégico, estratégia genética, estrutural e operacional, esteja em vigor, haverá naturalmente vários mandatos do chefe de Estado-Maior da Armada, portanto, cada diretiva estratégica de Marinha produzida por cada chefe de Estado-Maior da Armada terá as linhas de ação que o chefe de Estado-Maior da Armada considera prioritárias, podendo sempre inspirar-se naquilo que são as linhas de ação estratégicas de longo prazo das estratégias genética, estrutural e operacional. Ou seja, o chefe de Estado-Maior da Armada, quando toma posse, tem um conjunto de linhas de ação concretas e acionáveis de curto, médio e longo prazo para o futuro da Marinha, podendo depois dar maior prioridade àquelas que considera mais relevantes e incluí-las na sua Diretiva Estratégica de Marinha, e ao entrarem na Diretiva Estratégica de Marinha, elas não só passam a ter maior prioridade, como depois têm um processo de controlo apertado que decorre de 6 em 6 meses, conforme eu já vou descrever. Em relação, até agora falei na doutrina naval, portanto, a documentação estruturante de longo prazo, mais perene, mais estável, estamos a falar de horizontes de 10 a 15 anos, cerca de 12 é um valor razoável. Passando agora para a política naval, como já foi referido pelo Sr. Almirante Sema e também por mim, a política naval consubstancia-se na Diretiva Estratégica de Marinha e esta foi, grosso modo, a análise, parte sempre de uma análise SWOT, strengths, ou seja, as potencialidades, weaknesses, vulnerabilidades, threats, ameaças e o O de opportunities ou oportunidades. E parte sempre de uma análise de situação em que avaliamos estes 4 parâmetros
e esta foi a avaliação que foi feita genericamente em 2018. Estão aqui destacados a azul alguns aspectos essencialmente negativos, portanto, aqui no lado dos fatores negativos, vulnerabilidades e ameaças, que foram enunciados em 2018 e que se verificaram até 2021, a dificuldade de recrutamento e, sobretudo, de retenção de praças, o envelhecimento dos recursos humanos, falta de meios nas capacidades do sistema de forças, o envelhecimento acentuado da esquadra, a redução da manutenção, foram tudo aspectos que se verificaram com grande acuidade entre 2018 e 2021. Nas ameaças externas, já tínhamos identificado o risco das pandemias e outros riscos sanitários, também os constrangimentos financeiros. Portanto, neste âmbito, aquilo que tinha sido feito em 2018, quando foi feita a revisão de 2021, que deu origem a esse documento que aí está, não alterámos nada. Já aqui nas potencialidades e nas oportunidades, acabámos por acrescentar algumas potencialidades e algumas vulnerabilidades que decorreram daquilo que foi a experiência da Marinha no âmbito do combate à pandemia. Como potencialidades internas, a predisposição do pessoal para adotar novas tecnologias e ferramentas e a capacidade da Marinha na área das tecnologias de informação e comunicação e da gestão da informação. E em termos de oportunidades, o alinhamento com os objetivos europeus e nacionais em matéria ambiental e de eficiência energética e, muito importante, o financiamento supletivo associado e também outra oportunidade, o empenhamento político na transição digital. Aliás, o atual plano de ação para a transição digital foi publicado e aprovado em resolução do Conselho de Ministros em maio do ano passado. Portanto, esta foi a análise SWOT, a análise de situação, revista este ano, no início do ano, e que está incluída na Diretiva Estratégica de Marinha 2018, revisão 2021. Isso levou também a pequenos ajustes no mapa da estratégia definido na Diretiva Estratégica de Marinha. Portanto, o mapa para o mandato do Sr. Almirante Mendes Calado. Esses ajustes estão aqui identificados a castanho. O primeiro foi a inclusão de uma nova orientação estratégica que já estava sendo uma prioridade do Almirante Sema, a da inovação, que preside às outras três, que já tinham sido inicialmente identificadas e que preside a todos os objetivos estratégicos. O objetivo estratégico número 1, que visa a edificação e sustentação da componente naval do sistema de forças, é essencialmente o objetivo apontado mais para a superintendência do material, foi também aqui retocado, acrescentando-lhe aqui as componentes da eficiência energética e da proteção ambiental, duas preocupações que se tornaram ainda mais evidentes durante a pandemia, em que tivemos que repensar toda a relação do homem com a natureza, e todos os desafios associados à sustentabilidade ambiental. E outra questão que ficou evidente durante a pandemia foi a aceleração da transição digital. Em 3 meses deu-se um salto na transição digital que em condições normais teria demorado mais de 3 anos a dar. Portanto, nós também retocámos aqui ligeiramente este objetivo estratégico que em 2018 tinha a ver com o aperfeiçoamento da eficiência nos processos e na gestão de recursos e passou a ter aqui a componente da aceleração da transição digital. Portanto, este é o mapa da estratégia da Diretiva Estratégica de Marinha, pelo qual, depois, todos os setores da Marinha se alinham. E esse também foi um desenvolvimento recente, importante, têm sido os passos que têm sido dados no alinhamento vertical das 8 diretivas setoriais. Portanto, tem diretiva setorial as 4 superintendências, o Comando Naval, o Instituto Hidrográfico, a Comissão Cultural de Marinha e a Escola Naval. E os objetivos estratégicos e as linhas de ação devem estar e estão alinhados com os objetivos estratégicos e as linhas de ação da Diretiva Estratégica de Marinha. Utilizamos para isso uma ferramenta que é a matriz de Oshin-Kanri, que foi uma ferramenta que foi introduzida o ano passado, até por ação de uma estagiária que esteve lá a estagiar no Estado-Maior da Armada. Além deste alinhamento vertical,
há também aqui um alinhamento horizontal entre os objetivos e as linhas de ação dos vários setores da Marinha, para que as coisas sejam formuladas de forma coerente e sincronizada. Além disso, tem havido um esforço para tornar coerente todo o processo de planeamento da Marinha, desde a estratégia de longo prazo, com a estratégia genética, estrutural e operacional, que tem linhas de orientação e depois cujos planos de implementação têm linhas de ação concretas e acionáveis. Essas linhas de ação inspiram as linhas de ação da Diretiva Estratégica de Marinha, que tem indicadores e metas, que depois são replicadas e, de alguma forma, são ainda granularizadas nas diretivas setoriais dos 8 setores da Marinha, e são estas linhas de ação que estão nas diretivas setoriais que vão integrar os planos de atividade que temos por obrigação legal que fazer todos os anos. Portanto, as atividades setor a setor, atividades que são divididas em atividades estratégicas, operacionais e de suporte, estão todas ligadas às linhas de ação da diretiva setorial. E estas atividades é que depois vão dar origem ao plano de atividades e à proposta de planeamento orçamental. Portanto, tudo começa com as estratégias de longo prazo, 12 anos, Diretiva Estratégica de Marinha 3 a 5 anos, diretivas setoriais também 3 a 5 anos, ou pelo menos o mandato dos titulares, tradução direta nos planos de atividades e ligação direta e imediata à proposta de planeamento orçamental. Portanto, tudo isto está ligado num todo coerente e sistémico. Em termos de controlo, aquilo que está definido na doutrina da Marinha consiste em efetuar revisões estratégicas no início do ano, portanto com data a 31 de dezembro de cada ano, em que se vai avaliar se a estratégia que está a ser seguida se mantém adequada, se a estratégia que formulamos ainda está adequada ou se é preciso mudá-la. Ou seja, vamos avaliar se estamos a fazer o que devemos, se estamos como dizem os ingleses, doing the right things. E depois, com data a 30 de junho, portanto a meio do ano, fazemos revisões executivas. Aí já não vamos ver se a estratégia está bem formulada ou não, vamos avaliar se estamos a executar a estratégia planeada da forma mais correta. Portanto, se estamos a fazer como devemos, ou como dizem os ingleses, doing things right. E, portanto, este foi a evolução das várias revisões que fizemos desde a promulgação da Diretiva Estratégica de Marinha em 2018. Tivemos aqui só um intervalo, isto foi no pico da pandemia, em que não chegou a ser feita esta revisão executiva, mas depois foi feita a revisão estratégica global ao fim do ciclo de 3 anos, que deu origem à revisão da Diretiva Estratégica de Marinha. Em termos daquilo que é a avaliação efetuada em cada uma destas revisões, eu vou só dar aqui o exemplo dos indicadores e metas, como é que nós fazemos esse controle. Começando aqui pelo primeiro objetivo estratégico, isto são as medições, como está neste momento a concretização deste objetivo estratégico. Neste momento, de acordo com os critérios definidos no PA 34, temos um códigozinho semafórico, verde quando está a cumprir na plenitude, amarelo quando está a cumprir, mas com algumas lacunas, encarnado quando não estamos a cumprir os objetivos, e muitas vezes é por fatores exógenos. Neste momento está amarelo. Este indicador aqui vai buscar e combinar os valores de 7 indicadores. Portanto, para este objetivo temos 7 indicadores. Estes 3 últimos são indicadores anuais, portanto só têm medições no final do ano, portanto só em 31 de dezembro é que vamos ter dados sobre se cumprimos ou não os objetivos nestes 3 indicadores. Estes 4 primeiros têm medições trimestrais ou semestrais. Neste momento temos um a encarnado, que é a taxa de execução financeira de LPM, já vou explicar, 2 a verde e um encarnado tem a ver com o desvio na execução de projetos no Arsenal do Alfeite.
Em relação ao primeiro, e olhando só para o primeiro, isto é mesmo só um snapshot daquilo que fazemos para os mais de 60 indicadores que temos só associados à Diretiva Estratégica de Marinha, pois cada diretiva setorial tem outros indicadores mais detalhados. Esta é a última leitura da taxa de execução financeira da LPM. Temos como objetivo chegar ao final do ano com 98%, neste momento estamos com 60%. Mais importante, ou tão importante como o valor, é saber as causas. Neste caso, nós sabemos-las. Aliás, para cada indicador há um responsável que está ali, é esta pessoa, isto é o cargo da pessoa que é responsável por meter cá os dados e colocar a justificação, e depois fazemos as leituras, vamos monitorizando e de 6 em 6 meses fazemos uma revisão completa e apresentação de resultados ao Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada. Neste caso, só por curiosidade, a taxa de execução financeira da LPM, aliás, já não vai crescer muito mais, porque o programa dos NPOs ainda não avançou, a LPM tinha lá verbas consignadas para o efeito, portanto essas verbas não vão poder ser gastas este ano e, portanto, vão transitar em saldos. Tínhamos também uma pequena revisão prevista no submarino Tridente, mas como ainda não acabou a revisão intermédia do Arpão, o Tridente ainda não pode entrar em pequena revisão, portanto essa verba também vai transitar para o ano. E temos também em curso o programa de remotorização dos helicópteros e 3 dos helicópteros, devido à pandemia e devido também a atrasos na execução material, não vão ficar prontos este ano, só vão ficar prontos em 2022, portanto, naturalmente não vamos pagar. E, portanto, também esses 3 projetos dos NPOs, dos helicópteros e da pequena revisão do Tridente é que fazem com que a execução não vá subir muito mais disto. De qualquer maneira, posso referir que em todos os outros projetos em que não há causas exógenas, a execução está muito próximo de 100%. Portanto, é este tipo de análise que nós fazemos, indicador objetivo a objetivo, indicador a indicador. Os indicadores estão todos definidos na Diretiva Estratégica de Marinha, tem lá os objetivos quantificados para cada indicador e depois nós vamos controlando de 6 em 6 meses como é que está a evolução do indicador e depois o Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, com toda a Administração Superior de Marinha, tomam as medidas corretivas consideradas adequadas. Ainda no quadro dos desenvolvimentos recentes, gostava só de dar nota que a nossa aplicação de sistema de monitorização e controle da gestão estratégica, nós fizemos uma candidatura para financiamento supletivo para fazer um upgrade, uma modernização à aplicação. Esta aplicação, essa candidatura, concorremos ao projeto Simplex em 2018, foi aceito no âmbito do projeto Simplex, apresentámos uma candidatura ao Sistema de Apoio de Modernização Administrativa que foi aprovada no ano passado, em 2020, portanto vamos ter verbas para fazer o upgrade da nossa ferramenta. Esta é uma candidatura que foi feita em paralelo com a Presidência do Conselho de Ministros, com a Agência para a Modernização Administrativa e com o Gabinete Nacional de Segurança, até porque todos eles eram utilizadores e estiveram a trabalhar com a Marinha no âmbito do seu processo de gestão estratégica. Portanto, este é um processo que vai avançar a breve prazo. A evolução, algumas das evoluções que vamos ter na nossa ferramenta é que ela vai, neste momento ela gera uma espécie de plano de atividades. O que nós pretendemos é que no fim esta ferramenta gere automaticamente, de forma automática, a partir das linhas de ação, dos indicadores das metas, o plano de atividades e no final do ano que gere o relatório de atividades. Portanto, são 2 das evoluções que nós vamos introduzir nesta ferramenta. E para terminar aqui esta abordagem aos desenvolvimentos mais recentes, gostava de referir que, a partir de 2017, nós entramos numa fase que eu designei como o processo estratégico 4.0. Ou seja, depois de implementarmos as fases de formulação, operacionalização e controlo do nosso processo de gestão estratégica,
Verificamos que, como em todos os processos estratégicos, há alguma tendência para a criação de silos organizacionais. No nosso caso, são os vários setores, cada setor depende diretamente do Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada e depois há, às vezes, alguma tendência para a criação de silos. E, portanto, há a necessidade de criar mecanismos de coordenação e de articulação para que os processos transversais sejam mais corretos e funcionem de melhor forma. E, portanto, em 2017, foram criados os primeiros programas intersetoriais. Na altura, foram criados 3 programas intersetoriais. Um para a renovação da esquadra, um programa intersetorial para o recrutamento e retenção e um terceiro para a abertura da Marinha à sociedade. São programas que são coordenados pelo Estado-Maior da Armada, que têm representantes de todos os setores, digamos, com competências na matéria. Naturalmente, por exemplo, o Programa Intersetorial de Renovação da Esquadra é coordenado pelo Estado-Maior da Armada, mas tem uma grande participação e um grande peso da Superintendência do Material, assim como o Programa Intersetorial de Recrutamento e Retenção tem uma grande participação e um grande peso da Superintendência do Pessoal. Estes programas têm funcionado de forma muito bem sucedida e em 2020, fruto também da revisão estratégica que tinha sido feita, foi feita uma reavaliação da utilidade e da necessidade dos programas intersetoriais existentes. Conclui-se naturalmente que o Programa Intersetorial de Renovação da Esquadra devia ser mantido, assim como o Programa de Recrutamento e Retenção. O programa de abertura da Marinha à sociedade foi encerrado, porque foi entendido que concluiu-se que as suas iniciativas já estavam a decorrer de forma normal no quadro dos diversos setores da Marinha, não carecendo de coordenação por parte do Estado-Maior da Armada. Mas foram criados 3 novos programas para responder a 3 grandes desafios do futuro. A sustentabilidade ambiental e a eficiência energética, a transição digital e a inovação. Eu não me vou alongar muito sobre estes programas porque a seguir ao intervalo serão feitas apresentações dedicadas e autónomas de cada um destes 3 novos programas intersetoriais. Cada um deles tem, neste momento, cerca de 1 ano de vida. Já o PIR e o PIR decorrem desde 2017. E, finalmente, para concluir, só umas breves notas que orgulham bastante a Marinha e que têm a ver com o reconhecimento externo da excelência do processo de gestão estratégica da Marinha e também de algum pioneirismo que a Marinha tem revelado nesta matéria no âmbito da administração pública. Uma das pessoas que o tem referido várias vezes tem sido o engenheiro António Costa Silva, o autor da visão estratégica que informou o Plano de Recuperação e Resiliência português. Esta é uma citação do engenheiro António Costa Silva no dia 21 de julho de 2020, quando ele apresentou a estratégia para o Plano de Recuperação de Portugal 2020-2030. Nós temos em Portugal que adotar o planeamento estratégico a nível do Estado. A Marinha é daquelas entidades que mais investiu nesta matéria e é algo que se poderia disseminar pela administração e que tem acontecido tendo em vista os parceiros com quem nós temos vindo a trabalhar. Destaque ainda para o prémio que a Marinha recebeu em 2015 dos professores Kaplan e Norton, da Universidade de Harvard. A Marinha foi a primeira organização portuguesa a ser escolhida para o Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy. E esta é uma imagem da entrega do prémio em 2015 ao então Superintendente das Tecnologias da Informação, o Comodoro Álvares Francisco. E, finalmente, este slide mostra alguns dos parceiros com quem temos trabalhado no âmbito da administração pública portuguesa na implementação do processo de gestão estratégica. O Estado-Maior-General das Forças Armadas, a ESPAP, o IASFA, Câmara Municipal de Lisboa, a Casa Pia de Lisboa e a Polícia Judiciária. Todas estas entidades foram entidades que nos procuraram para pedirem apoio na elaboração dos seus planos estratégicos, apoio esse que foi concedido, sendo no caso do ENCFA e da ESPAP, isso incluiu também a disponibilização da nossa plataforma do Sistema de Monitorização e Controlo da Gestão Estratégica. E, num outro plano, temos também tido cá equipas, e tivemos há 2 anos e o ano passado, equipas da Presidência do Conselho de Ministros, do Ministério do Planeamento, do Ministério da Cultura,
do Ministério das Infraestruturas e Habitação e do Ministério da Coesão Territorial, a acompanhar as nossas equipas de consultoria interna que asseguram o alinhamento vertical e o alinhamento horizontal entre as diretivas setoriais dos vários setores da Marinha com a estratégia institucional. E, portanto, estas equipas estiveram a fazer formação como equipas de consultoria aqui na Marinha. E com isto termino a minha apresentação e esperando ter dado uma ideia boa daquilo que tem sido os desenvolvimentos recentes de um processo que, como referi, iniciou-se de uma forma mais estruturada, embora já viesse atrás com outros instrumentos de planeamento, iniciou-se de uma forma mais estruturada em 2005 e que tem vindo, de facto, a caminhar a passos largos para uma sistematização cada vez maior. Muito obrigado, Srs. Almirantes. E depois, a seguir ao intervalo, ficarei disponível para as questões que quiserem colocar. Muito obrigado. Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Presidente da Academia de Marinha, Srs. distintos membros da Academia, caros camaradas, senhores convidados. Vou fazer uma apresentação sobre o Programa Intersetorial da Sustentabilidade Ambiental e a agenda que eu me proponho abordar, portanto, é fazer um pequeno enquadramento, abordar a definição do conceito que levou a este Programa Intersetorial, os projetos que constituem este programa, abordando alguns mais emblemáticos, e terminarei com os principais desafios. O grande fenómeno que está na base da preocupação com a sustentabilidade ambiental é, evidentemente, o aquecimento global e as alterações climáticas. A título de exemplo, na COP26, o painel intergovernamental para as alterações climáticas das Nações Unidas apresentou este relatório em que põe como o cenário mais favorável um aquecimento de 1,5 grau, que em termos de temperatura superficial é a imagem de cima, e o cenário mais desfavorável, os 4 graus, que corresponde ao cenário aqui em baixo. Este é o grande motor que levou à necessidade de ação. E a necessidade de ação, criaram-se diversos programas e iniciativas. Eu apresento aqui algumas que irei abordar de seguida. Portanto, o roteiro para a neutralidade carbónica 2050, o Pacto Ecológico Europeu e o Plano Nacional de Energia e Clima têm todos como base comum atingir a neutralidade carbónica em 2050. Com o grande objetivo de manter o aquecimento global abaixo dos 2 graus e, desejavelmente, cerca de 1,5 grau. Portanto, este é o grande motor daquelas iniciativas. A Estratégia Nacional para o Hidrogênio e as publicações realizadas pelo grupo do Hydrogen Group, que está inserido dentro do grupo de análise do Pacto Ecológico Europeu, definiram os seguintes objetivos. Portanto, na Estratégia Nacional, a produção de hidrogênio verde em Sines. Portanto, uma grande central de produção de hidrogênio e de armazenamento. Já o grupo de hidrogênio da Europa definiu como grandes objetivos criar uma capacidade de 40 gigawatts de produção de hidrogênio até 2030 em toda a Europa e criar uma bolsa mundial do hidrogênio que fosse sediada na Europa. Portanto, também é um grande objetivo, como contraposição ao petróleo. E, finalmente, que o hidrogênio constituísse a base da mobilidade europeia. No plano interno, portanto, já ao nível da defesa, a Diretiva Ambiental para a Defesa Nacional e o respectivo plano de ação
E, por outro lado, o programa EcoAP 2030, que foi aprovado por uma resolução do Conselho de Ministros no final do ano passado, definem metas muito ambiciosas e que são mandatórias, de alguma forma, para a nossa atividade. Concretamente, o Plano de Ação define 3 eixos estratégicos. Portanto, o primeiro, as alterações climáticas e a gestão de recursos, depois a gestão ambiental e, finalmente, a educação e a sensibilização das pessoas, que depois se decompõem em objetivos estratégicos, objetivos operacionais e medidas, com 55 indicadores que deverão ser acompanhados durante este período. Já o programa EcoAP 2030 define também metas muito ambiciosas, ressalvando aqui os 40% de redução no consumo de energia primária, 10% de autoconsumo de energias renováveis dentro de toda a defesa e 20% de redução de recursos, água e outros recursos, e finalmente fazer uma taxa de renovação de 5% ao ano de intervenção em edifícios dentro de cada uma das entidades. Ao nível da Marinha, a sustentabilidade ambiental deve constituir uma preocupação de todas as entidades responsáveis. A Marinha, apesar de usufruir de uma situação de alguma exceção em relação às leis que existem relativas ao ambiente, não pode aliar-se desta realidade. Não só porque não colhe aceitação já na sociedade, mas também corresponde à dinâmica que todas a área da defesa dos nossos aliados e dos países desenvolvidos seguem presentemente no sentido de se adaptarem à preocupação ambiental e à preocupação com a sustentabilidade ambiental. Desta forma, os objetivos estratégicos, já aqui referidos pelo Comandante Sardinha Monteiro, o objetivo estratégico número 1 e número 5 da Diretiva Estratégica de Marinha na sua revisão de 2021, já referem precisamente a eficiência energética, a proteção ambiental e a gestão de recursos, que constituem as palavras-chave para este programa intersetorial. Portanto, a necessidade de criar um programa intersetorial é bastante evidente. A complexidade das atividades relacionadas com estes temas, a transversalidade da sua atuação e a necessidade de sincronização, como também muito bem explicado, requerem que haja um mecanismo de articulação entre as atividades realizadas pelos diversos setores. Daí a grande necessidade de promover a criação deste programa intersetorial. Assim, na ficha do programa, eu ressalvo o propósito, que é promover a preservação do meio ambiente, otimizando a utilização da energia e dos outros recursos e procurando a neutralidade, ou contribuindo para a neutralidade carbónica. É, naturalmente, aplicável a todos os setores da Marinha e também a DGAM é aqui convidada a participar, nomeadamente em alguns projetos de limpeza de orla marítima, etc. Passo então a abordar os projetos mais importantes do programa. Portanto, eles foram agrupados em 5 temas, eu vou abordar cada um deles. O primeiro diz respeito à mobilidade. Temos um grande objetivo, que eu falarei um pouco adiante, que é montar um sistema de eletrolisador para produzir hidrogênio na base naval, a aquisição de veículos de emissões zero, sejam eles elétricos, sejam eles a funcionar a hidrogênio ou, eventualmente, com outras soluções energéticas de transição. E aqui também podemos incluir, digamos, meios navais, também abordarei um pouco adiante. O outro tema é o da qualificação de pessoas e de certificação de unidades navais e unidades em terra. Já decorre a formação de muitos elementos da Marinha na ISO 14001 e na ISO 50001, dizem respeito aos sistemas de gestão ambiental e sistemas de gestão de energia. E, presentemente, também abordarei, há um grupo de trabalho para levar à certificação energética dos navios da classe Viana do Castelo. E, naturalmente, tudo isto será enquadrado com auditorias energéticas
e auditorias aos sistemas ambientais que serão realizados internamente e no âmbito dos sistemas de gestão anteriores. O outro grande tema diz respeito à eficiência energética e à gestão eficiente da energia. Eu refiro aqui, em particular, o sistema de informação para a eficiência energética, mas também todas as iniciativas que decorrem hoje, que estão em curso no âmbito do PO-SEUR, na sua maioria conduzidas pela Direção de Infraestruturas e que visam a instalação de painéis solares, painéis térmicos em diversos edifícios e também a colocação de barreiras térmicas, de sistemas de isolamento térmico mais eficientes. Há aqui também um projeto que é o ENEURON, é um projeto que já está em curso, com um parceiro que é a EDP. Recebemos já financiamento no âmbito do Horizonte 2020 e, portanto, que é um projeto que é baseado em inteligência artificial para fazer gestão energética, não só de edifícios, mas também de grandes áreas, como, por exemplo, a área da base naval, que é neste momento o nosso demonstrador no âmbito desse projeto. O outro grupo diz respeito aos sistemas a instalar em navios. Eu dou aqui como exemplos o sistema VEL, que é o sistema que permite otimizar as emissões e o consumo de energia em navios, analisando o seu perfil de utilização e o estado das máquinas. É um sistema que já foi instalado no Viana do Castelo e que poderá ser alargado a outros navios, embora presentemente ainda careça de desenvolvimento naquele navio. Mas refiro também a desinfecção de tanques de lastro, mas haverá muitos outros sistemas que, entretanto, poderão ser considerados. O último grupo diz a respeito ao de valorização ambiental. Há aqui várias iniciativas, estão aqui também algumas delas: proteção da orla da floresta, da orla marítima, gestão de florestas, ciclovias, gestão da água, enfim, e finalmente as parcerias com a academia e com empresas que são uma peça fundamental para conduzir muitos destes projetos. Em resumo, estes projetos foram agrupados aqui em 5 temas. É o tema da mobilidade verde, o da qualificação e certificação, o da gestão eficiente de energia, o tema dos navios e, finalmente, o da valorização ambiental, onde se inserem outras atividades mais dispersas. Um dos grandes desafios que nós vamos ter em conduzir este programa é alinhar os diversos projetos que foram selecionados com a Diretiva Ambiental, ou com o seu plano de ação, e com o programa EcoAP. Daí ser necessário depois criar uma matriz, uma relação matricial entre estes programas para alinhar aquilo que é o programa do PISAMB com aquilo que é o PADA, aquilo que é o programa de eficiência pedido e que está previsto no âmbito do programa EcoAP. Eu passarei agora a abordar alguns dos projetos mais emblemáticos. Ficarão vários por referir, mas também o tempo não é muito... é um pouco escasso e, portanto, eu vou entrar naqueles mais emblemáticos. O primeiro insere-se no tema da mobilidade verde e o grande objetivo é instalar um eletrolisador na Base Naval de Lisboa que permita explorar a cadeia de valor do hidrogênio. Portanto, e aqui naquilo que nós conhecemos, é bastante inovador, porque não há nenhum dos projetos que os nossos parceiros com quem temos falado tenham conhecimento que abreja toda a fase da cadeia de valor, que vai desde a produção, portanto, painéis solares ou energia, digamos, certificada como de origem sem emissão de carbono, o eletrolisador com compressores que produz hidrogênio a partir da água que vem da bacia da base naval, o armazenamento e depois disponibilização através de dispensadores. A grande ideia, obviamente, é utilizar este hidrogênio e este oxigênio naquilo que já são uns utilizadores que nós temos, são os nossos submarinos, utilizam ambos os gases, mas naturalmente também queremos alargar esta utilização, nomeadamente a área dos transportes, poderá ser a área dos transportes com autocarros, com viaturas ligeiras, até podem ser bicicletas, até há bicicletas a hidrogênio,
mas também disponibilizar para a comunidade local. Uma das hipóteses é exatamente alguns dos dispensadores permitirem que viaturas particulares pelo exterior possam ser abastecidas e abastecer também o posto dos TST, que é aqui a 250 a 300 metros de distância. Portanto, aqui é uma impressão artística daquilo que poderá vir a ser a instalação na base naval do eletrolisador e os sistemas auxiliares aqui, os painéis solares, que eu coloquei aqui, mas atualmente já há um concurso para os colocar na primeira parte do parque de estacionamento da base, e depois um local para fazer o armazenamento. Um projeto que é o designado o H2 Navy é uma iniciativa da IDD, Portugal Defence, connosco, em que, aproveitando o facto do NRP Guadiana estar neste momento numa situação indefinida, está parado, fazermos a substituição do seu sistema de propulsão, portanto, retirar os motores diesel, retirar 2 dos geradores, portanto, tem 3, retirar 2 dos geradores, e manteria apenas um dos geradores para funcionar como emergência e a turbina a gás. E isto permitiria instalar um sistema de propulsão baseado em pilhas de combustível e motores elétricos e, portanto, digamos, do conceito que conseguimos desenvolver até agora, portanto, isto está apenas na fase de conceito, estas seriam as capacidades que nós conseguiríamos obter, uma velocidade máxima de 14 nós em elétrico, com a turbina chegaria aos 20 nós, e 600 milhas a 10 nós, 300 a 14 nós, se fosse com o hidrogênio. O hidrogênio seria colocado aqui nos espaços dos módulos, dos 2 últimos módulos e no de vante, mais um paiol a vante poderia ser utilizado, conseguiríamos meter cerca de 1.500 kg de hidrogênio. Para termos uma ideia, os nossos submarinos levam 1.200. E, portanto, continuaria a ter alguma capacidade em termos de velocidade, porque o diesel continuaria a estar disponível para emergência ou para fazer, digamos, utilizar a velocidade para emergência. Uma alternativa com menor risco técnico seria a remotorização da vedeta Zezer. Portanto, este era um sistema bastante mais simples de substituir, era quase uma substituição integral do sistema de propulsão, ficaria apenas um gerador para emergência e seria possível instalar, quase à semelhança daquilo que se faz com os autocarros, na parte superior, instalar 20 reservatórios de hidrogênio e, portanto, o que permitiria que a vedeta tivesse cerca de 100 milhas de autonomia. Portanto, é também uma opção que foi estudada em termos de conceito e que, naturalmente, precisará de ter aceitação no âmbito de algum programa neste âmbito. Interessa aqui dizer que estas 2 opções de pegar em navios que já existem é um dos critérios em que alguns dos programas se baseiam, que é pegar em sistemas antigos, já existentes, e transformá-los para a modernidade e torná-los em emissão zero. Portanto, e esse é um dos requisitos principais para nós não construirmos novo e fazermos uma reconversão, uma remotorização. Outros projetos já na área da qualificação e certificação é o grupo de trabalho para o GT AMBNPO, que foi criado com o objetivo de obter a certificação no sistema de gestão ambiental dos navios da classe Viana do Castelo, com base nessa certificação fazer uma candidatura ao Prémio de Defesa Nacional e Ambiente e, mais tarde, fazer o registro no Eco Management Audit Scheme, que é uma entidade de certificação europeia muito com grande credibilidade. Foi realizada, no âmbito deste processo, foi já realizada uma auditoria interna em 22 e 23 de setembro. Ela foi realizada com o apoio de alguns elementos da DGRDN, porque nós ainda não temos auditores, já têm os cursos, mas ainda não têm todas as condições para poderem auditar, nomeadamente acompanharem auditorias outras realizadas por outros elementos, mas identificaram 5 pontos fortes, 7 não conformidades e 11 oportunidades de melhoria. Nos pontos fortes eu realço aqui
o empenhamento da gestão de topo, que foi representada pelo comandante da Esquadrilha de Superfície, que foi inultrapassável no esforço que fez para que tudo corresse da melhor forma. Nas não conformidades e oportunidades de melhoria, quase tudo é relativamente simples de fazer, mas os grandes desafios neste momento são que é necessário ter o sistema em funcionamento e criar um histórico de registros para criar evidências e permitir a certificação. E por outro lado, é também, e também no sentido de obter este histórico, é necessário haver um envolvimento ativo de algumas das unidades que interagem com os navios, dando o exemplo aqui da Base Naval de Lisboa, da Direção de Abastecimentos, da Direção de Navios, em que tem que haver ali uma coordenação de manter os sistemas perfeitamente operacionais, manter todos os registros, rastrear quer os recursos que são fornecidos, quer os resíduos que são entregues, e haver sempre um registro e um rastreamento possível dos resíduos e dos recursos que são utilizados. Portanto, neste momento, iremos fazer uma revisão do plano de implementação. Não poderá ficar concluído este ano, como nós prevíamos inicialmente. Julgamos que é execuível concluir durante o próximo ano. O sistema de informação de eficiência energética, já aqui referido pelo comandante Sardinha Monteiro, também digamos, o centro deste tema, que é a gestão eficiente da energia. O programa EcoAP, entre outras coisas, define a criação do gestor de energia e recursos. Portanto, é uma das novidades que traz este novo programa. E, por outro lado, também uma grande ampliação do barómetro EcoAP. O barómetro já existia, mas agora vai passar a ter capacidades muito mais amplas de recolha de informação. E o grande desafio aqui é medir. Portanto, vai ser uma grande prioridade do âmbito do PISAMB nós medirmos, temos capacidade de medir a energia que consumimos nas diversas formas, os recursos que consumimos, os outros recursos que consumimos, os efluentes, os resíduos que produzimos, as emissões que produzimos. Estes indicadores são absolutamente essenciais para nós, por um lado, gerirmos e, por outro lado, conseguirmos fazer um acompanhamento adequado de todos os programas que aqui tenho referido. A ADEN, que faz a gestão do barómetro EcoAP, tem capacidade de recolher toda a informação dos pontos de entrega de energia elétrica, dos medidores e dos contadores de energia e, portanto, nessa interação entre o SIE e o barómetro, nós conseguiremos automatizar uma grande quantidade de informação, reduzindo a intervenção humana. Aqui é essencial, naturalmente, a ação das partes interessadas, nomeadamente na entrega de dados para carregar informação no barómetro EcoAP. A terminar, valorização ambiental. Eu refiro aqui alguns dos exemplos. Ponho aqui um exemplo de um trabalho que está a ser realizado por um aluno do SPOS. O gráfico que aqui está mostra o efeito de um conjunto de painéis solares na base naval de 1 megawatt ou de 4 megawatts, o efeito que tem no consumo de energia, o efeito que tem na redução da fatura e o efeito que tem na redução das emissões de carbono. Portanto, aqui a grande ideia que eu queria aqui deixar é este fator muito importante, que é o benefício económico e ecológico, ao mesmo tempo que ou melhoramos o desempenho ou pelo menos mantemos o desempenho anterior nos projetos que nós iremos desenvolver. Para terminar, apresento aqui os principais desafios. O grande desafio é o envolvimento das pessoas, as pessoas que estão à frente destes projetos e aquelas que colaboram ativamente. São as parcerias que teremos de desenvolver com diversas empresas e diversas entidades externas. As empresas são particularmente importantes na possibilidade de concorrer a fundos europeus, porque têm experiência e muitas delas são a única forma que há de nós acedermos a fundos. O financiamento, naturalmente, para alguns destes projetos, vimos ali alguns que eu apresentei, nomeadamente os relativos ao hidrogênio, e a necessidade de apresentar os planos de implementação e os planos de eficiência, que está previsto no EcoAP ser até ao final deste ano,
um processo interativo com a DGRDN que poderá estar um pouco atrasado, mas que é absolutamente essencial para chegarmos a um bom resultado em relação a este programa. Portanto, muito obrigado pela vossa paciência. Espero que tenha corrido da melhor forma. Muito obrigado. Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Almirante, Presidente da Academia de Marinha, Srs. Almirantes, Srs. Comandantes, Srs. e Sras. Convidados, eu vou nos próximos 15 minutos apresentar aquilo que é o Programa Intersetorial para a Transição Digital, que a Marinha edificou há cerca de desde há um ano para cá. Esta será a agenda que eu irei utilizar, um breve enquadramento e depois entrar no programa propriamente dito, efetuando a apresentação de quais os seus objetivos específicos e quais algumas das iniciativas que o programa contempla e, por último, apresentar os 2 principais desafios para este programa. O Programa Intersetorial para a Transição Digital tem o seu principal propósito é o de efetuar uma transição digital que ultrapassa a componente tecnológica, constituindo uma alavanca para a transformação institucional. Nós, efetivamente, assistimos durante a pandemia a uma evolução muito rápida no que concerne à transição digital cá em Portugal, mas notou-se que foi muito baseado na componente tecnológica e neste momento torna-se importante adicionar componentes relacionadas com segurança e também trazer as pessoas para o processo da transição digital. Pode aproximar mais o microfone, se você for. Julgo que assim estará já melhor. O Programa Intersetorial para a Transição Digital contém, então, 11 objetivos específicos. Esses 11 objetivos específicos estão relacionados com a salvaguarda da informação, as competências digitais necessárias para a organização, a adoção de mecanismos de identidade digital, a desmaterialização de processos, o processamento de linguagem natural e inteligência artificial, a comunicação digital, a automatização dos fluxos de trabalho, a utilização de grandes volumes de dados para a organização, a automatização de processos, o apoio propriamente dito, o apoio TIC dentro da Marinha e, por último, um objetivo dedicado à informação histórica e cultural. Dentro destes 11 objetivos específicos estão, então, 49 projetos que sustentam e que operacionalizam este plano. Nos próximos slides irei apresentar alguns exemplos de projetos constantes neste plano, exemplos esses que serão ou os mais emblemáticos ou aqueles que apresentam já uma execução significativa e com alguns resultados já atingidos. Começando então no primeiro objetivo de promover práticas de segurança que contribuam para a salvaguarda da informação. Como podemos ver, este objetivo contempla 2 projetos, um direcionado para a adição de medidas de segurança para a entrada na rede ou nas redes da Marinha e outro muito direcionado para dificultar a saída de informação. Já para o objetivo específico de reforçar as competências digitais, temos 2 projetos dedicados para fortalecer a formação para o digital dentro da Marinha e um terceiro projeto que passarei a apresentar, que consiste num plano de consciencialização para a transição digital. Este plano foi recentemente aprovado pelo Sr. Almirante Sema. Contém ele próprio 5 objetivos executivos, que passo a referir. O de reforçar a literacia digital dentro dos elementos da Marinha,
promover os novos recursos digitais provenientes do plano para a transição digital, promover uma cultura digital dentro da organização, promover boas práticas de segurança e ainda comunicar as vantagens da transição digital para todos os elementos da organização. O terceiro objetivo específico, o de potenciar a utilização de mecanismos de identidade digital, contém 4 projetos. Como podemos ver, para promover a utilização de ferramentas de assinaturas digitais, certificados digitais. Outro para o controle digital de acessos, em que neste iremos começar pela área da Base Naval de Lisboa, talvez a área mais sensível e mais preocupante no que concerne ao controle de acessos. E depois 2 projetos para trabalharmos em conjunto com outras entidades, nomeadamente contribuir para a identidade digital da defesa e para o bilhete de identificação da defesa com atributos digitais. No que respeita a desmaterializar processos e uniformizá-los, são muitos os processos, como podemos verificar, desde a área da saúde, da área da atividade inspectiva, da área do pessoal, das lições aprendidas, e para este objetivo irei apresentar 2 exemplos. O da desmaterialização dos processos dos estágios na Marinha e o de desmaterialização de processos do apoio social. Estes 2 projetos obtiveram ou foram cofinanciados ou conseguimos obter cofinanciamento para a edificação destes 2 projetos. O de estagiar na Marinha pretende fornecer ferramentas que desmaterializem todos os processos relacionados com quer a inscrição dos candidatos a estágio, quer a sua seleção, quer depois a sua avaliação, e está já na sua última fase de desenvolvimento. O projeto Apoio Social Mais, que pretende disponibilizar ferramentas online a todos os utentes militares e familiares que a Direção de Apoio Social, para quem a Direção de Apoio Social presta serviço, e no fundo estamos a falar de processos que, alguns deles que lidamos muitas vezes, tal como o pedido com participação de receitas, e outros menos usuais, como o pedido do cartão do ADM online. Este projeto está também numa fase muito adiantada e estará também para breve a sua conclusão. Quanto ao objetivo de incorporar inteligência artificial e o processamento de linguagem natural nos processos de gestão de informação. Como podemos ver, temos 4 projetos, 2 com data prevista de finalização no início ou no final de 2022 e 2 no final de 2024. Isto deve-se também a que, quando falamos em processamento de linguagem natural e inteligência artificial, há ainda um longo caminho a percorrer. No objetivo de modernizar a comunicação digital, temos 3 projetos. Talvez o mais simples, de adequar os nossos portais internos e externos para as regras de acessibilidade em vigor. Depois pretendemos também tentar extrair dados úteis através da utilização, ou que são conseguidos através da utilização dos nossos sítios na internet e na internet. E depois, já algures em 2024, abril de 2024, efetuarmos uma evolução dos nossos 2 portais, o portal da internet da Marinha e o portal da internet da Marinha.
no objetivo de simplificar os fluxos de trabalho dentro das unidades. Estamos a falar essencialmente de projetos que facilitem a troca de correspondência entre unidades. Para isso temos aqui 3 projetos, irei apresentar um que é relacionado com o processo de deslocações e estadias que os militares, que nós muitas vezes necessitamos de efetuar. Este projeto consiste na edificação de um sistema de informação, denominado Sistema de Informação de Planeamento e Execução de Deslocações. Contempla essencialmente 3 fases: a fase do planeamento, a fase da aprovação e depois a fase da execução. Neste momento temos já a fase de planeamento em pleno funcionamento, a fase de aprovação em testes e seguiremos para a fase de execução. Outra área em que é importante investir está relacionada com o Big Data, com a grande quantidade de dados, e para fazermos face a esse desafio de recolha, tratamento e disponibilização de informação baseada em grandes volumes de dados, edificamos 2 projetos. Um direcionado para conseguirmos uma arquitetura ou a arquitetura necessária para conseguirmos lidar com grande volume de dados, e o projeto seguinte que pretende dotar a Marinha com as ferramentas necessárias para a recolha, o tratamento e a disponibilização da informação resultante desse grande volume de dados. Quanto ao objetivo de incrementar a automatização de processos, também aqui, tal como a desmaterialização, também na automatização foram identificados um conjunto extenso de projetos, estamos a falar desde a expansão de contadores inteligentes, que irei falar já de seguida, como a possibilidade de extrair relatórios padrão de forma automática de determinados sistemas de informação. Neste objetivo eu irei apresentar principalmente 2 projetos. O primeiro relacionado com a eficiência energética, em que foi utilizada aqui as instalações da UAICM para a instalação de 12 contadores inteligentes, e o sistema de informação que foi edificado para o efeito, o sistema de informação de eficiência energética, recolhe os dados desses contadores inteligentes e disponibiliza um conjunto de informação. Esse projeto piloto foi terminado e deu origem a um novo que, no fundo, pretendemos expandir a rede de contadores automáticos de recolha de dados, e dessa forma continuarmos com o trabalho e contribuir também para o programa intersectoral anteriormente demonstrado, contribuir para a eficiência energética na Marinha. O segundo projeto dentro deste objetivo que eu gostaria de exemplificar é relacionado com o treino e a avaliação. Para isso foi, ou está a ser edificado, o sistema de informação para a manutenção dos padrões de prontidão operacional, que está dividido em 3 grandes grupos, ou 3 grandes características. A primeira do material, a segunda do pessoal e a terceira do treino. Para a componente do treino, o sistema de informação está já, eu diria que já bastante evoluído. Foi adicionado recentemente uma componente que tenta fazer face às necessidades do treino próprio, e essa componente foi mesmo instalada a bordo do NRP Corte Real para
para testes e deveremos estar uma curta distância de saber o resultado desse teste. E mais recentemente foram edificados 2 quadros sinóticos que no fundo reúnem os dados, ou pretendem reunir os dados recolhidos da execução do treino e demonstrar ou ajudar a decisão no que respeita ao estado dos padrões de prontidão operacionais dos navios da Marinha, nomeadamente o quadro que nós estamos a ver do lado direito dá-nos o estado dos navios do dispositivo naval padrão. Para melhorar o apoio TIC dentro da Marinha, foram identificados quatro projetos, estes projetos que nós podemos ver neste slide. E, por último, para dinamizar a divulgação e promover o fácil acesso à informação histórica e cultural da Marinha, temos 4 projetos, dos quais eu destaco um. E esse projeto consiste num protocolo realizado com o Google Culture Institute. Com este projeto pretendemos disponibilizar online o máximo de informação cultural da Marinha e dessa forma contribuir também para a abertura da Marinha à sociedade. Termino com a apresentação dos 2 principais desafios com que este programa se depara. O primeiro está relacionado com o recrutamento e retenção de recursos humanos especializados. Temos assistido, da parte da retenção, temos assistido a uma ligeira erosão de recursos humanos especializados e necessários para estas áreas do conhecimento. Os cursos, agora olhando para o recrutamento, os últimos concursos para oficiais RCs, nomeadamente de engenheiros informáticos, não foram preenchidos. A Marinha tem feito um esforço em dar formação pós-graduada a elementos da Marinha. No entanto, estas áreas de conhecimento continuam a ser uma preocupação para conseguirmos uma boa transição digital. No que respeita ao financiamento para projetos de transição digital, o investimento, como sabemos, na Marinha vem em grande parte da Lei da Programação Militar. Não há uma capacidade específica em que enquadremos a transição digital. Há a capacidade do comando e controle, onde temos, de alguma forma, conseguido inserir algumas necessidades e temos tentado sempre que possível recorrer a cofinanciamento através das candidaturas que temos feito a financiamento quer nacional, quer europeu. Eu dei o exemplo de 2, há mais 2 projetos em que também conseguimos esse financiamento. E da minha parte é tudo. Só um minuto. Sr. Almirante Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Almirante Presidente da Academia de Marinha, Srs. Almirantes, Srs. Comandantes, caros membros da Academia de Marinha, minhas senhoras e meus senhores, eu prometo tentar ser o mais breve possível na minha apresentação, para também permitir as perguntas depois no final. Eu vou seguir uma agenda também muito simples, fazer um pequeno enquadramento sobre a inovação e o Programa Intersetorial da Inovação, sobre os objetivos específicos e iniciativas e os desafios à inovação e ao Programa Intersetorial da Inovação. Inicio contando a história muito recente da inovação na Marinha, porque, na minha opinião, uma Marinha com 700 anos, de certeza que inova há mais de 700 anos
para conseguir andar no mar, porque, como todos sabemos, andar no mar requer abordar novas soluções para os problemas do dia-a-dia. Portanto, a inovação, ela por si só, é a procura de novas soluções, novas tecnologias ou novos processos para problemas do dia-a-dia. E é isso que nós fazemos. Então, porquê a necessidade de ter um programa intersetorial de inovação ou até uma divisão de inovação? Em 1960 foi criado o Instituto Hidrográfico e depois uma série de outras iniciativas. Neste momento, ou até 2017, depois no final eu irei contar a história de 2017 até 2021, mas até 2017 a verdade é que temos 3 entidades na Marinha que estão ligadas à investigação e desenvolvimento ou de alguma forma à inovação. O Instituto Hidrográfico como Laboratório do Estado para as Ciências do Mar, o Centro de Investigação Naval, e em 2017 a própria Célula de Experimentação de Veículos não tripulados que está na dependência do Comandante Naval. Portanto, estas 3 entidades, todas elas navegam um bocado na área da investigação e desenvolvimento e da inovação. Mas, por outro lado, não existe nenhum órgão que permita a governação destas, ou não existia até 2017 nenhum órgão que permitisse a governação e um alinhamento das ações que eram efetuadas por estas 3 entidades. Também ouvimos falar aqui, quando falámos das estratégias genética, estrutural e operacional, nos desafios ligados às tecnologias emergentes e disruptivas. Portanto, estes desafios já estão abordados na nossa estratégia. Mas quais serão os desafios para além do horizonte? Alguém tem que olhar para isso. E quem são as entidades que estão a trabalhar nestas tecnologias que nós nem sequer agora imaginamos que vão aparecer ou que serão os próximos desafios daqui a 20 ou 30 anos? Portanto, neste momento, estas são as 8 tecnologias disruptivas essenciais. A pergunta que eu deixo é quais serão as próximas. É necessário fazer esse horizon scanning, olhar para lá do horizonte e manter a ligação sobre o que a academia e a indústria estão a fazer neste momento. Isso é uma dos elementos essenciais, é conseguir ter os relacionamentos com os parceiros certos para poder desenvolver os projetos corretos. Ouvimos falar aqui de diversos projetos ligados à transição digital, também à parte da sustentabilidade ambiental, mas será que estamos a abordar com as tecnologias corretas ou com as tecnologias de futuro? Quando nós vamos edificar novas capacidades ou estamos a pensar novos navios para o futuro, como todos sabemos também, os navios são comprados para operar entre 30 a 40 anos. Portanto, quando eu começo a construir um navio que vai operar nos próximos 30 a 40 anos, será que o navio vai incorporar as tecnologias que eu necessito a meio da vida do navio ou até ao final da vida do navio? Com a evolução tecnológica que temos hoje em dia, muito dificilmente isso vai acontecer. Portanto, é necessário ter um espírito diferente para abordar todos estes problemas. Não só ter a tecnologia, mas também ter novos processos e novas atitudes perante os problemas que aparecem no nosso dia-a-dia. Carreguei no botão errado, provavelmente. Gostava de deixar aqui um modelo muito interessante sobre o que poderá ser um motor da inovação. Este modelo é um modelo desenvolvido por uma professora da Universidade de Stanford, Tina Seelig, em que ela chamou Innovation Engine, portanto, o motor da inovação. Este motor da inovação tem um círculo interno com 3 fatores: a imaginação, o conhecimento e a atitude. A imaginação é a forma diferente de abordar os problemas. Portanto, se eu vos colocar uma equação em que tenho 5 mais 5 e tento procurar qual é a solução para este problema, só existe uma solução, é 10. Se eu colocar a equação de uma forma diferente, em que a solução é 10, mas digam-me como é que eu encontro 10. Vou ter infinitas soluções para este problema. Isto é, no fundo,
a imaginação e a criatividade que é necessária hoje em dia para abordar os problemas. Olhar para os problemas de forma diferente. Também uma atitude diferente perante os problemas, que é necessário. Tentar arranjar novas ferramentas, novos processos para encontrar as soluções para os nossos problemas. E o conhecimento, nós ouvimos aqui falar também nas apresentações anteriores sobre financiamentos. Vou dar um exemplo muito simples. Para estes projetos foram encontrados diversos financiamentos. Mas como é que nós conseguimos encontrar estes financiamentos? Será que é fácil encontrar os financiamentos? Existem dezenas de financiamentos diferentes, tanto nacionais como internacionais. Existem também várias plataformas em que é necessário fazer o controle desses financiamentos. Onde é que reside esse conhecimento? Reside nas pessoas, e é isso que é o círculo interno. Este círculo da imaginação, conhecimento e atitude é um círculo focado nas pessoas que acaba por ser a força motriz da inovação. Portanto, se a imaginação é o combustível, o conhecimento, as ferramentas que temos à nossa disposição, a atitude será a ignição deste motor da inovação. Mas o motor da inovação, portanto, como eu referi, centrado nas pessoas, tem também um círculo externo. E esse círculo externo, focado nos recursos, na cultura e no ambiente, também, de alguma forma, este ciclo externo é o que causa maior impacto no ciclo interno e permite que o motor da inovação esteja em movimento. Portanto, os recursos, não falo só de recursos financeiros. Mais importante do que os recursos financeiros são ter as pessoas certas, nos locais certos, para conseguirmos avançar com os processos. A cultura é a cultura da organização. Tem que ter uma cultura e que tem que ter uma abordagem diferente a estes processos da inovação. E o ambiente. Também posso dar um exemplo muito simples do que é um ambiente de inovação. Quando se lembram na creche, a forma de resolver problemas, estamos todos numa sala, é ambiente colaborativo. Muitas vezes toda a gente a trabalhar no chão, numa sala, à volta de um determinado problema ou à volta de um determinado trabalho que nos é dado para fazer. Quando chegamos à escola, colocam-nos todos em fila, em carteiras, e obrigam-nos a não falar com o parceiro do lado. Vamos para o local de trabalho, exatamente a mesma coisa. Estamos todos sentados em carteiras e se não houver uma ignição, dificilmente também vamos tentar discutir os problemas com os parceiros do lado. Grandes organizações, ou as organizações que normalmente se vêem hoje em dia na televisão ou na internet, mais focadas na inovação, como a Google, a Facebook, têm salas de inovação. Salas em que voltamos um bocado ao ambiente da creche. São salas permitem ter um ambiente colaborativo em que estamos todos à vontade, provavelmente não sentados no chão, mas de outra forma, mas o ambiente é isto. É não só a infraestrutura correta, mas também um ambiente na organização, regulatório, que permita, e também a liderança adequada, que permita ter todo este envolvimento ligado também à cultura. Estes fatores acabam por trabalhar em pares, se olharmos para isto. Portanto, o ambiente acaba por influenciar a imaginação, a cultura, as atitudes, e os recursos, o conhecimento. Portanto, este modelo acaba por ser um modelo muito interessante que, de uma forma simples, explica como podemos criar um motor da inovação. E este ciclo externo está muito ligado à liderança. Portanto, a liderança da organização tem influência direta no ciclo externo, que depois vai ter influência ou um impacto direto nas pessoas que estão no ciclo interno. Passando então especificamente ao Programa Intersetorial da Inovação. O propósito deste Programa Intersetorial é dotar a Marinha com a capacidade contínua de promover a inovação e a experimentação, assente na lógica da colaboração e da cooperação, assegurando o envolvimento de todas as áreas funcionais. Portanto, a ideia é, de alguma forma, como está escrito no propósito que está no Programa Intersetorial, criar uma sustentação para a inovação.
E essa sustentação, portanto, garantir que temos uma cultura de inovação na nossa organização e que se prolonga no tempo esta influência da cultura da inovação, promovendo uma lógica de cooperação entre todas as áreas funcionais, mas também com a academia e com a indústria. De alguma forma, também para acelerar o intake de novas capacidades. Portanto, se lembrarem, quando falámos em tecnologias emergentes e disruptivas, há algumas tecnologias que já estão disponíveis, há outras que poderão só estar disponíveis daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Se a Marinha puder influenciar na aceleração do desenvolvimento dessas tecnologias, com parceiros nacionais de preferência, melhor, de certeza, para as nossas operações do dia-a-dia. Portanto, o programa intersetorial tem 4 objetivos específicos, que eu depois vou detalhar mais à frente. Tem um total de 23 iniciativas que se prolongam ao longo do tempo. No primeiro ano estão muitas das iniciativas, porque essencialmente por via da necessidade de criar a sustentabilidade para a inovação. Eu não vou passar por todas as iniciativas, vou só falar em algumas. Portanto, nesta vertente do acelerar, que é acelerar a implementação de instrumentos facilitadores da inovação, destaco a criação da Divisão de Inovação no Estado-Maior da Armada. E o que é que permitiu a criação desta divisão? Como eu referi, a inovação já estava dentro da Marinha e o Estado-Maior da Armada já estava a olhar para a inovação. De alguma forma, espalhado por outras, não tudo concentrado numa divisão, mas espalhado por várias divisões. Portanto, já existia na divisão de material uma secção que estava focada na parte dos financiamentos supletivos, da captação de financiamentos, portanto, que já olhava para que tipo de financiamentos estavam disponíveis para os projetos que não eram executados pela divisão de material, mas por outras divisões ou por outras áreas funcionais da Marinha e que necessitavam de financiamento supletivo, portanto, de financiamentos que não estavam previstos ou na LPM ou no Orçamento de Marinha. Também a parte do networking com a academia e com a indústria era de alguma forma feita dentro da divisão de material, mas toda a parte de experimentação estava ligada à divisão de operações. E alguns dos projetos internacionais ou acompanhamento dos projetos internacionais estavam também dentro da divisão de planeamento. A criação da divisão de inovação permitiu criar dentro da mesma divisão um grupo que, primeiro, uma secção que está dedicada a identificar possíveis fontes de financiamento e não só identificar as fontes de financiamento, mas também são especialistas na edificação das candidaturas e depois no acompanhamento da execução dos projetos, que é um problema grande para nós, porque por via também da rendição do pessoal e de outras coisas é difícil as áreas que estão a executar os projetos garantirem um acompanhamento ao longo de todo o projeto. A parte a divisão de inovação tem também outra secção que está dedicada a fazer uma espécie de olheiro em que vai falar com a academia, cria o seu networking, como é óbvio, mas vai falar com a academia e falar com a indústria para tentar perceber que tecnologias é que já estão disponíveis ou que estão a ser investigadas numa primeira fase que vão ao encontro das nossas necessidades de futuro, nas capacidades que queremos de futuro, e uma terceira secção que está mais focada propriamente nas tecnologias e fazer esta ligação entre o que é identificado fora da Marinha e as necessidades da Marinha. Portanto, fazer a ligação interna, arranjar, enquanto uma secção arranja parceiros externos, a outra secção acaba por arranjar os parceiros internos para o desenvolvimento dos projetos. Garantido depois com o financiamento, portanto, acaba por fazer a ligação que é necessária para a edificação dos projetos. Outra medida ou outra iniciativa que gostaria de destacar, a criação do Centro de Experimentação Operacional da Marinha,
que tem sido executado a um ritmo muito acelerado, muito fora ou para além das expectativas, e reconhecido por todos os nossos parceiros externos da Academia e da Indústria como um projeto de futuro. Portanto, este centro foi criado na sequência do exercício, o exercício Recognized Environmental Picture, que era o REP, que foi criado há mais de 10 anos, em parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Teve uma evolução. Em 2014, juntou-se como parceiro e co-organizador o CMRE, o Centro de Experimentação da NATO, e em 2019 juntou-se também como organizador a Maritime Unmanned Systems Initiative, que neste momento conta com 17 países também nessa iniciativa. Em 2019, com estes 4 parceiros, o exercício acabou por dar um salto grande em termos de participantes, em que, por via mais até da Maritime Unmanned Systems Initiative, trouxe todos os parceiros dessa iniciativa para dentro do exercício, que era o REP, continuou a ser REP, mas agora Robotics, Experimentation and Prototyping Augmented by Maritime Unmanned Systems, portanto passou o nome a ser REP-MUS, e é um exercício já reconhecido internacionalmente e pela NATO como o maior exercício de experimentação operacional da NATO, que este ano juntou 21 países e juntou mais de 1000 pessoas a participar, militares, da academia e da indústria, a participar neste exercício. Portanto, ter estas instalações disponíveis uma vez por ano para este tipo de iniciativa era um bocado curto e também com aquela ideia que a Marinha poderia ser um motor da aceleração do desenvolvimento de novas tecnologias, foi criado então o Centro de Experimentação Operacional da Marinha, que estará aberto 365 dias para os parceiros da Marinha, da Academia e da Indústria. Resultado do exercício deste ano, que se realizou em setembro, uma série de parceiros também internacionais querem vir fazer campanhas de experimentação operacional no Centro de Experimentação que está a ser criado em Troia. Portanto, como eu referi, é uma iniciativa com muito sucesso, tem sido conduzida também pelo Comando Naval na sua edificação. De futuro, este será também uma zona livre tecnológica, que é uma nova iniciativa que está em linha com o Governo. Portanto, além do reconhecimento internacional, temos também o reconhecimento nacional na Academia e na Indústria. Na dinamização do relacionamento com a Academia e a Indústria, gostaria só de referir muito rapidamente 2 iniciativas. O Roadshow da Marinha, que teve 2 edições, portanto este ano foi a 2ª edição, e o que é o Roadshow? No fundo é o contacto externo com as entidades da Academia e da Indústria. Normalmente é escolhida uma semana em julho, em que uma equipa, não só da Divisão de Inovação, mas uma equipa de uma estrutura que eu depois vou falar mais à frente, que reúne também o Instituto Hidrográfico, o Centro de Investigação Naval, a Célula de Experimentação de Veículos Não Tripulados, portanto um núcleo mais pequeno ligado à inovação e à investigação e desenvolvimento, que vai para fora da Marinha tentar falar então com os parceiros sobre quais são os projetos em que eles estão a trabalhar e apresentar também quais são as necessidades da Marinha em termos de tecnologias de futuro e tentar encontrar então aqui os parceiros para os projetos de futuro. É mais uma iniciativa que tem tido grande sucesso junto dos nossos parceiros, tanto que no primeiro ano andámos nós à procura dos locais para visitar, no 2º ano já tivemos candidatos a convidar a Marinha a ir visitar. Eu acredito que no 3º ano provavelmente não vamos ter que fazer trabalho nenhum, vamos ser convidados para ir a todos os lados.
A Conferência IDEA também vai na segunda, teve 2 edições, é uma conferência ligada à investigação, desenvolvimento, experimentação e inovação da Armada, que é a sigla IDEA. Teve a primeira edição em 2020, a segunda edição em 2021, em janeiro, e a terceira edição será também no final de janeiro de 2021. É uma conferência diferente de uma conferência académica, é uma conferência também feita com os parceiros da academia e da indústria e focada na apresentação de ideias para problemas ou desafios que são lançados pela Marinha em determinadas áreas. Priorizar a atribuição dos recursos aos projetos de inovação. Desde o início... Comandante, peço-lhe que acelere, senão não temos tempo para as questões. Estou a chegar ao fim, Sr. Almirante. A implementação do portal de inovação que está disponível, e vou deixar depois o link se quiserem explorar. É um portal em que podem ser lançados desafios e são recolhidas ideias. Já fizemos algumas experiências porque o portal tem um modelo por trás também para fazer a avaliação que tem que ser calibrado, e é isso que temos vindo a fazer. Portanto, só fizemos algumas experiências com o lançamento de desafios em que conseguimos chegar também a um grande número de militares da Marinha que responderam, não só oficiais, mas sargentos e praças e também civis da Marinha que responderam com ideias aos desafios que foram apresentados. O diagnóstico da cultura da inovação na Marinha, que de alguma forma ajudou a identificar as áreas mais fragilizadas no âmbito da inovação e que permitiu desenhar este programa intersetorial. Por último, a implementação do protocolo com a IDD para a qualificação de sistemas de armas e equipamentos militares, com 2 marcas, a marca Navy Tested e Navy Mission Proved. O porquê da necessidade de criar estas marcas? A Marinha não tinha necessidade de criar estas marcas. Foi solicitado pela indústria nacional, porque a indústria nacional, quando vão às feiras internacionais, normalmente das perguntas que são feitas é: a vossa Marinha utiliza isto? Na maior parte das vezes a Marinha até ajudou a desenvolver determinados produtos, mas não utiliza os produtos que estão a ser demonstrados nessas feiras. Estas marcas vão ajudar também a nossa indústria nacional, porque podem, de alguma forma, dizer: não, a Marinha não utiliza, mas testou e aprovou a emissão, que é um produto que realmente atinge ou resolve os problemas que foram levantados, ou que atinge os fins para os quais que se propôs. Este é o endereço do portal, que tem o nome de Portal Horizonte. Foi um dos desafios que foi lançado, foi encontrar um nome para o portal, e que foi encontrado, é o Portal Horizonte. O resto da história. Então, em 2018, uma série de iniciativas, desde a criação do cargo do assessor do Almirante Sema para a inovação, como a criação da tal estrutura de governação que permite o alinhamento entre todas as unidades ou entidades da Marinha que estão a olhar para a inovação, que é a estrutura de acompanhamento, investigação, desenvolvimento, experimentação e inovação da Armada, a associação do CMRE ao exercício REP. Depois, em 2019, também algumas iniciativas ligadas ao exercício, não só o atingir da sua maturidade, mas a integração da Maritime Unmanned Systems Initiative, como eu referi anteriormente, e em 2021 a conclusão do projeto de desenvolvimento do ventilador, também a segunda conferência, o lançamento do portal, o roadshow, portanto, tudo iniciativas que eu já referi também anteriormente. Portanto, quais são, então, os desafios da inovação? Olhando para o motor da inovação, eu diria que os desafios são mesmo os recursos, a cultura e o ambiente. Portanto, os desafios estão ligados com a liderança. A liderança pode mudar a Marinha e incutir uma cultura de inovação na Marinha, incutir também as atitudes e todo o ambiente que nós precisamos para ter uma Marinha inovadora, uma Marinha que possa olhar para o futuro. Muito obrigado, Sr.